Bem-vindos ao podcast A Palavra é Sua, onde cada palavra conecta pessoas e conta histórias. Meu nome é Michel Carvalho, sou o anfitrião desse programa e hoje nós estamos com Walter Abreu, que é pré-candidato a vereador por Montes Claros. Exatamente. Olá, Walter, tudo bem? Tudo bem, Michel? Muito obrigado. Olá a todos que nos assistem aqui. Muito obrigado por me abrir esse espaço aqui no seu podcast, A Palavra é Sua. A gente vai falar muito sobre coisas que são, eu acho que bem similares às nossas condutas profissionais, né? Que é falar de desenvolvimento, falar de progresso, falar de projetos, falar de viabilidade, de coisas que podem, com certeza, melhorar a vida das pessoas. Verdade. Walter Abreu é pré-candidato a vereador pelo Partido Novo, Exatamente. aqui na cidade de Montes Claros, pelo município de Montes Claros. Walter, antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é Walter Abreu? Bom, eu me autodefino como um empreendedor social. Embora eu tenha trabalhado muitos anos no serviço público, mas mesmo no serviço público eu sempre me comportei como um empreendedor. Que eu acho que é uma carência que nós temos hoje. Hoje não, eu diria de muito, talvez desde sempre, pessoas do serviço público que tenham comportamento empreendedor. Porque o Brasil criou uma geração de concurseiros em que grande parte das pessoas se preparam para um concurso, entram numa prefeitura ou num órgão público, ou mesmo em cargos de confiança, e não tem esse espírito empreendedor. Então, eu me defino como um empreendedor social. Comecei a minha carreira profissional como estagiário do Banco do Brasil, aos 14 anos. Depois, terminado o meu estágio, eu fiz concurso externo, fui aprovado, fiquei no banco por 17 anos. Pedi para sair num plano de demissão voluntária, porque sempre tive um espírito assim, irrequieto de querer realizar coisas que eram, na época, incompatíveis com a carreira bancária tradicional. Saí, fui do governo do Estado, coordenador do IDENE, fui secretário de Desenvolvimento Econômico, de Planejamento de diversos municípios aqui, entre eles Jaíba, Janaúba, Montes Claros, fui adjunto do Reinaldo. Fui secretário executivo de consórcios de município, lá no Alto Rio Pardo, no CIDARP. Fui secretário executivo e um dos fundadores do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Montes Claros. Fui superintendente de desenvolvimento econômico da AMANS. Então, eu sempre estive muito próximo de políticas públicas de geração de emprego e renda. Muito bom, Walter. Você tem um importante trabalho aí prestado, né, para a sociedade e também para o serviço público. E por que você quer ser vereador por Montes Claros? Olha, falar para um público como o seu, falar para você, é fácil, porque a minha candidatura é um projeto. E como todo bom projeto, ela deve ter um objetivo geral bem definido e objetivos específicos que você pretende atingir com a implantação desse projeto. O objetivo geral da minha decisão de ser candidato é conquistar uma vaga na Câmara de Vereadores para elevar o nível das discussões e colocar na pauta da Câmara de Vereadores de Montes Claros assuntos relevantes para a vida das pessoas. As câmaras de vereadores, elas foram, ao longo do tempo, se apequenando, guardadas aí exceções, que sempre existem, mas, de um modo geral, a Câmara foi se apequenando e se dedicando a discussões de temas que não fazem qualquer diferença na vida das pessoas, principalmente na vida das pessoas que mais precisam. Uma pessoa deixar de morar numa rua em que era conhecida como Rua 3, e a rua dela passar a chamar Rua Fulano de Tal, na verdade, eu acho que até complica, porque se fosse... Só traz transtorno, né? Se fosse números sequenciais, seria muito mais fácil para conseguir identificar, né? Eu moro na Rua 3, que fica logo após a Rua 2, que fica antes da Rua 4. No entanto, grande parte dos vereadores se dedicam a dar nome às ruas, nome às praças, título de utilidade pública para uma associação,
ou fazer uma homenagem para alguém, muitas vezes merecida, sem discussão do mérito, mas as câmaras não podem reduzir o seu papel a esse tipo de atuação. Então, o meu objetivo geral é trazer a Câmara Municipal como base da política nacional. Afinal de contas, são quase 70 mil vereadores no país e que estão subjugados à vontade da Assembleia Legislativa ou da Câmara Federal, ou do Senado, ou do próprio prefeito do município. É uma força política gigantesca que está se apequenando cada dia mais. Então, vamos colocar foco, colocar luz sobre a importância de uma Câmara Municipal. E aí vem os objetivos específicos. Muitos objetivos específicos, perfeitamente viáveis para a implantação em um mandato de 4 anos apenas. Walter, e como é que está o Partido Novo nessa disputa eleitoral daqui de Montes Claros? Partido Novo, primeiro que para ser filiado ao Partido Novo é preciso passar por um critério de seleção. Não é qualquer um que pode ser. Não digo qualquer um no sentido de potencialidade de votos, de conhecimento do grande público. Não, digo qualquer um, você tem que ter ficha limpa, você tem que ter antecedentes que lhe credenciem a participar de uma organização séria. Um partido político deve ser entendido como uma organização séria. Então, não é assim, chegar e participar, não. Se não tiver ficha limpa, se não tiver os critérios que combinam com os princípios e os valores do Partido Novo, essa pessoa não é aceita. Segundo que, para ser candidato, você precisa passar por uma prova. Você precisa demonstrar conhecimento. Você precisa ter todas as certidões, muito além daquelas certidões que são exigidas pela Justiça Eleitoral. Então, a gente vê aí que lei da ficha limpa, né, que foi talvez a única lei de iniciativa popular aprovada pelo Congresso Nacional, que foi totalmente desfigurada por análises do Supremo e de outros. Hoje você vê aí candidatos fichas absolutamente sujas que são candidatos. O Partido Novo tem esse grande diferencial. E nós não temos, por conta disso, nenhum puxador de votos. Nós não temos nenhum candidato à reeleição. Nós não temos nenhuma pessoa que foi escolhida pelo potencial de votos. Nós temos uma chapa completa, com 23 candidatos, 24, com média de votos que serão suficientes para eleger aí 2 ou 3 candidatos. Evidentemente que a gente sai com uma certa desvantagem em relação, por exemplo, aos candidatos à reeleição, porque foram beneficiados aí com a imagem de que o asfalto que foi feito foi em decorrência do trabalho deles, que aquele posto de saúde no bairro A ou no bairro B foi em decorrência do trabalho deles, e a gente sabe que não tem nada disso. O Partido Novo não usa fundo eleitoral, nós não vamos usar dinheiro público para as nossas campanhas, vamos nos limitar ao gasto previsto em lei, e acredito que a grande maioria, se não todos, vão gastar muito menos daquilo que é permitido pela lei, que em Montes Claros me parece que é R$100 e poucos mil por candidato a vereador. Nós vamos gastar muito menos do que isso. E a nossa batalha é para termos lá 2 ou 3 cadeiras compostas por pessoas com esses atributos exigidos pelo Partido Novo, para a gente atingir aquilo que eu acho que é o objetivo geral da minha campanha, mas é de todos, trazer para dentro da Câmara debates de alto nível e que resultem em melhoria de verdade da qualidade de vida, principalmente para aqueles que mais precisam. Walter, questão social de Montes Claros, como é que você vê hoje a questão social? Olha, Montes Claros tem evoluído, o IDH de Montes Claros subiu muito nos últimos 20 anos. O Índice de Desenvolvimento Humano, que é um indicador aceito mundialmente, se você falar com um executivo da Novo Nordisk, que é uma grande empresa dinamarquesa que está em Montes Claros, e falar com ele sobre IDH, ele vai entender perfeitamente, porque é uma linguagem universal.
O IDH tem subido bem, Montes Claros tem evoluído. O IDH é uma composição de 3 indicadores, que é saúde, renda e educação. Correto. Só que eu mesmo questiono, sabe, assim, a validade do indicador, porque educação, por exemplo, o principal indicador é número de alunos matriculados. Quer dizer, número de alunos matriculados é uma referência para você avaliar se estamos bem em educação? Eu acho que não. Com certeza Porque que não. tem muito aluno, infelizmente, na nossa região, né, o semiárido mineiro, e no Nordeste brasileiro tem muito isso, tem muito aluno que vai muito mais à escola para ter acesso à merenda, porque ele não tem merenda, não tem lanche em casa, do que para aprender e alimentar um sonho de crescer e de ser alguém com uma vida profissional bem-sucedida. Então, assim, eu questiono, mas é um indicador universal e Montes Claros tem melhorado. Recentemente eu tive acesso a uma pesquisa, Michel, que não é pública, porque ela é feita por empresas, grandes empresas brasileiras, para orientar investimento. E nessa pesquisa, eles concluíram que Montes Claros e Jundiaí serão as 2 cidades do interior do Brasil que mais vão inserir pessoas nas classes A e B até o ano de 2030. Isso é resultado de um conjunto de fatores. Por exemplo, Eurofarma em Montes Claros está fazendo um investimento, a maior planta industrial em construção do país. Próximo de 2 bilhões, né? Exatamente. A Novo Nordisk fazendo um investimento gigantesco na sua ampliação. A Cristália, que é uma outra farmacêutica grande. Então, nós temos... Montes Claros está se transformando em um grande polo farmacêutico. E isso tudo faz elevar a expectativa de renda. Mas aí, voltando à sua pergunta, do ponto de vista social, ótimo que Montes Claros esteja inserindo muitas pessoas nas classes A e B. Mas aí fica a grande pergunta e o grande desafio para o próximo prefeito. Como é que nós poderemos aproveitar esse momento em que muitas pessoas migrarão da classe C para B e para A? Como é que nós vamos fazer para pegar as pessoas que estão lá na base, na extrema pobreza, na pobreza, e fazer com que essas pessoas atinjam a classe média? Que elas saiam da dependência da bolsa, que elas saiam da dependência da cesta básica. Então, Montes Claros ainda tem pobreza. Ainda tem muita gente que mora em casas de péssimas condições, barracos de lona, temos moradores de rua. Eu sei que não há solução mágica para isso, seria irresponsabilidade dizer que alguém vai resolver isso da noite para o dia. É muito complexo. Mas isso tem que virar uma política pública, eu diria quase que uma obsessão para o próximo prefeito e para a próxima Câmara de Vereadores. Como é que nós vamos tirar essas pessoas da extrema pobreza ou da pobreza? E eu não sou socialista, viu? Porque muitas vezes, se fizer um corte sobre essa minha fala, alguém vai achar que é mais um socialista pregando coisas irrealizáveis. Não, sou capitalista, eu acho que o capitalismo é a solução, mas ele tem que ser um capitalismo consciente. Verdade. Com oportunidade para todo mundo. Hein, Walter, eu tenho uma percepção de que a quantidade de moradores de rua em Montes Claros aumentou bastante. Não sei se você compartilha dessa impressão. E o que você acha que pode ser feito ou deve ser feito para melhorar essa questão aí da quantidade de moradores de rua em Montes Claros? Olha, nós temos vários componentes aí. Nós temos componentes culturais, econômicos, sociais e até jurídicos. Essa percepção aí de que aumentou muito, eu não sei se a maioria da população sabe, mas há uma determinação do Supremo Tribunal Federal que o poder público não pode retirar as pessoas da rua, porque isso fere o princípio da liberdade de ir e vir. Então, você chega em Montes Claros de ônibus, você vê que o entorno da rodoviária está virando um local de acampamento, e se o poder público não tiver estratégias para agir, logo, logo aquilo vira uma Cracolândia. Então, é muita gente com
barraca de lona montada no canteiro central da praça lá, em frente à prefeitura, em frente à rodoviária. Muita gente fazendo habitações ali nos lotes, no entorno da rodoviária. Você percebe isso em outros locais. Porque o poder público municipal ele pode ser penalizado se ele for lá e retirar compulsoriamente as pessoas daquele lugar. Eu tenho compaixão absoluta com as pessoas que vivem naquela situação. Mas eu acho que o poder público pode e deve manter a ordem nos logradouros públicos. Até Então, porque também esse é um cria um fator. sentimento de segurança nas demais pessoas, né? Exatamente. Exatamente. E essa situação a gente sabe em outros lugares, né, como São Paulo, acaba gerando, né, um local ali onde a criminalidade acaba se aproveitando dessa situação e aumentando, né? Então preocupa muito. E como você avalia a atual Câmara Municipal de Montes Claros? Você me permite complementar? Pode ficar à vontade. A pergunta anterior? Então, assim, tem esse componente que é a percepção de que está aumentando a população de rua porque o poder público municipal não pode tirar essas pessoas, porque senão ele vai ser penalizado pelo Supremo, que entende que tirar um morador de rua que está acampado em frente à rodoviária é cercear o direito de ir e vir dele, errado. Primeiro, tem situações que têm que ser tratadas de forma compulsória mesmo. Convencer a pessoa de que ela tem dignidade para progredir, para buscar um abrigo da prefeitura, para tomar um banho, para se alimentar dignamente, para fazer um curso, acessar o emprego. Mas tem gente que não quer isso. Ou ele não está em condições, às vezes, de decidir, né? Então, é preciso colocar isso. E segundo, que a solução não seria o STF revogar esse entendimento. Porque se ele revogar esse entendimento, diminui, mas não soluciona. Aparentemente, a partir da decisão do Supremo que o poder público pode tirar as pessoas, resolveu o problema, porque a gente não está vendo mais morador de rua em frente à rodoviária. Não, a solução não é só isso. A solução, ela passa por oportunidade para essas pessoas. Quem precisar de tratamento psiquiátrico tem que ter tratamento psiquiátrico. Quem precisar de se ver livre das drogas, que é um vício dominante, tem que ter esse acesso a esse tratamento. Quem precisar de uma alimentação digna, porque uma pessoa com fome, o cérebro dela não funciona direito, tem que ter acesso à alimentação, tem que ter acesso a emprego, tem que ter acesso à moradia. É a política pública e eu acho que se quiserem enfrentar isso com determinação, conseguirão resolver. Então, Walter, retomando a pergunta que eu fiz por último, como você avalia a atual Câmara Municipal de Montes Claros? Michel, eu até... Uma pergunta complexa, né? Não, aliás, eu fico muito feliz de você fazer essa pergunta, porque eu não tenho nenhuma reserva, nenhum receio de respondê-la com bastante sinceridade e verdade. As câmaras de vereadores, elas foram se apequenando ao longo do tempo. Imagina uma situação assim, em que uma coisa... Você tem um vaso na sua casa que a planta morreu. E aquilo passa a fazer parte da paisagem. Você entra ali todo dia e vê aquele vaso com a planta morta. E aí um dia vem um amigo seu te visitar, que tem liberdade com você, e fala assim, Michel, por que esse vaso está aqui? Essa planta está morta e tal. Aí você fala assim, nossa, é mesmo. Você não tinha percebido. Começou a fazer parte da paisagem, eu acostumei com essa situação. Então eu acho que Câmara de Vereador, mesmo para as pessoas mais bem informadas, elas foram se apequenando de tal maneira que ninguém percebe mais a existência de uma Câmara. Se um prefeito é um bom prefeito, ele poderia até ser melhor, se tivesse uma boa Câmara de Vereadores. Então as câmaras passaram a ser o que eu chamo de homologadoras, que é uma Câmara que, se o prefeito tem a maioria, tudo que vai passa, ou é uma Câmara sabotadora, que se o prefeito não tem a maioria, tudo que vai toma bomba. Pode ser bom quanto for. E assim, o vereador da base sempre vota a favor, o vereador de oposição sempre vota contra. E aí, a sociedade passou a não cobrar mais isso na época da eleição. Eu estou fazendo até uma analogia. Todo mundo conhece esse sinal, é o VAR. Está na dúvida? Consulte o VAR. Vá no site da Câmara de Vereadores de Montes Claros, por isso eu falo isso sem nenhum temor. Vá no site da Câmara de Vereadores de Montes Claros, tenha tempo, entra lá, você vai ver a carinha de todos, clica na carinha daquele que está
merecendo a análise do seu voto, que você acha que vai votar nele, e ver o que é que ele fez. Você vai achar vereadores com 28 anos de exercício da função, que está querendo ir para o 9º mandato, 8º mandato, né? 7 vezes 4, 28, querendo ir para o 8º mandato, que até hoje aprovou 21 projetos de lei. Todos dando nome à rua ou nome a praças. Teve um que até inovou, que ele deu nome a um equipamento público que tem dentro de uma praça e passa a chamar a academia de ginástica fulano de tal, a academia instalada na praça fulano de tal. Ou então homenagem a alguém. Muitas vezes homenagens merecidas, nem vou entrar no mérito. Mas você ficar 28 anos dentro de uma Câmara de Vereadores, com tantos problemas que nós temos a resolver, do ponto de vista ambiental, social, econômico, um projeto de lei que aproveitasse e que alguém pudesse dizer assim, a minha vida mudou a partir da aprovação daquela lei. Então, um amigo meu até me mandou uma foto recente, que ele viu em outra cidade, que está assim, quem está te pedindo o voto para a reeleição não precisa prometer, basta mostrar o que fez. Então, se todo mundo falar assim, excelente mensagem. Seja para prefeito, seja para vereador, que cargo for, é reeleição, não me peça nada, não me prometa nada. Fala assim, eu fiz isso, avalia para mim se eu mereço o seu voto, ou seja, vá lá no VAR, está na dúvida? Ixi, não merece. Não merece ser reeleito, eu vou procurar outro. E ter o cuidado de não trocar 6 por meia dúzia, né? Porque muitas vezes ele vai avaliar que aquele que lhe pede o voto não merece ser reeleito e substitui por alguém que não tem a capacidade de ser diferente. Então, na minha avaliação, Câmara Municipal de Montes Claros, 23 cadeiras, eu acho que deveria renovar aí 18, 19, porque esses 18 ou 19 não merecem ser reeleitos. Estou conversando aqui com o Walter Abreu, que é pré-candidato a vereador por Montes Claros. O Walter, que é um entusiasta das energias renováveis, né? Já promoveu diversos empreendimentos, já participou de diversos fóruns, reuniões. É diretor ainda da Associação Brasileira? Não, eu estou licenciado porque a legislação eleitoral não me permite exercer cargos, ainda que não remunerados, voluntários. Só um parênteses, o sistema é feito para não renovar. O vereador pode disputar a reeleição no cargo, tendo salário, tendo carro, tendo gabinete, tendo toda a infraestrutura. Eu, como diretor voluntário, vice-presidente voluntário da Frente Mineira da Geração Distribuída, eu não posso disputar um cargo eleitoral sendo vice-presidente, porque eu posso, no entendimento da Justiça Eleitoral, usar da associação para beneficiar. Uma associação que não me paga salário, não me reembolsa nem a passagem quando eu for de carro, de avião ou de ônibus para uma reunião para defender a minha categoria de empresários. Então, o Walter é um defensor, né, empreendedor também, das energias renováveis. Walter, eu tenho uma dúvida com relação ao município de São João da Ponte. Nós vemos claramente que Janaúba, Jaíba e dentre outros municípios da região tiveram grandes empreendimentos na área de energias renováveis. Francis Sá também, tem uma grande usina Capitão lá. Enéas. Capitão Enéas. Então, fica a dúvida, por que São João da Ponte ficou de fora desse boom aí da energia renovável aqui no norte de Minas? Bom, vou historiar aqui rapidamente, porque aí você vai entender, e aí não carece de grandes explicações. É só contar a história, todo mundo vai perceber. Só um parentezinho, a maior demanda de São João da Ponte, da população, é por geração de empregos. E esse assunto aí, né, é muito importante porque a implantação de fontes de energia renovável, igual as usinas fotovoltaicas, tem uma grande geração de emprego. Exatamente. Eu fui secretário de planejamento no primeiro mandato do prefeito Reinaldo, lá em Capitão Enéas. No segundo mandato, eu fui secretário de desenvolvimento econômico. E no exercício do primeiro mandato, no exercício do cargo de secretário de planejamento, a gente ficava assim,
Como é que pode um município que tem 15 mil habitantes ter uma prefeitura com 1.100 pessoas? Então, se você pegar 1.100 pessoas, considerando a época, não sei hoje, dados do IBGE, eram quase 5 pessoas por habitação. Então, se fizesse uma conta rápida, para cada 3 residências tinha um servidor público. Então, a gente brincava lá, o atendimento nosso aqui tinha que ser excepcional, porque cada servidor público atenderia o vizinho da esquerda e o vizinho da direita. Então, se você fizer essa conta, em cada 3 habitações tinha um servidor público. E não pode. O recurso da prefeitura, que é muito pequeno, ele não pode ser para pagar folha de pagamento. E eu lutei muito no primeiro mandato como secretário de Planejamento e disse para o prefeito, se você for reeleito, nós temos que constituir uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico para gerar emprego, para trazer emprego para a nossa cidade. E assim foi feito. Ele foi reeleito e nós criamos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e um dos primeiros eventos que nós fizemos foi um fórum para discutir energias renováveis. E, naturalmente, a grande vedete do fórum foi solar, energia solar. E, naquele momento, nós percebemos, com as palestras, os debates, as discussões, que o norte de Minas não tinha infraestrutura para escoar a energia gerada. Linhas de transmissão e subestações. Isso em qual ano? 2012. 2012. E aí, a partir daí, percebida essa deficiência, nós começamos a trabalhar para dotar o norte de Minas de infraestrutura. A infraestrutura começou a ser planejada. Por que ela foi para aquele ponto? Por que ela passou por Capitão Enéas, Francisco Sá, Janaúba, você fala do Jaíba, Linhão, né? que foi construído. E das subestações, grandes subestações que foram feitas. Todos esses grandes investimentos foram decorrentes desse trabalho e desse planejamento. Então, respondendo objetivamente, por que não foi para São João da Ponte? Porque faltou trabalho. Alguém não participou desse momento. E São João da Ponte ficou de fora. Ficou de fora. Poderia, se alguma liderança de São João da Ponte estivesse imbuída do propósito de nós precisamos trazer os benefícios da energia solar para São João da Ponte também. Aí essa pessoa teria que tirar da cadeira, ir para o Rio, lá na empresa de pesquisas energéticas, ir para Brasília, na ANEEL, no Operador Nacional do Sistema, integrar ao movimento que estava acontecendo, que foi público, todo mundo ficou sabendo o que estava fazendo, e dizer, olha, São João da Ponte, Varzelândia, que é vizinha, nós precisamos de ter uma linha de transmissão aqui, que conecte com subestação lá de Arinos, que conecte um linhão de Arinos até Janaúba. Tudo isso que aconteceu em Janaúba, enquanto eu era secretário, nós negociamos projetos lá de investimento de 6 bilhões que geraram quase 10 mil empregos. Então, assim, a geração de emprego ela é decorrente de um trabalho. Exatamente. De um trabalho, de um investimento, mas que tem que ter o trabalho político ali. Alguém tem que estar fazendo. Ninguém vai lembrar de São João da Ponte por coincidência. O município tem que estar em evidência, tem que ser citado, tem que ser as pessoas, as lideranças políticas têm que procurar, tem que ir para feiras, tem que ir para congressos sobre alguns temas. Então, eu vou citar um exemplo assim, que é bem claro. Capitão Enéas hoje tem uma indústria de calçados que ela deverá chegar até o final deste ano a 1.000 funcionários. Isso foi o trabalho que eu fiz, junto com o prefeito à época, de buscar essa indústria para lá. Jamais um empresário que estivesse em qualquer outra cidade do Brasil ia falar assim, vou para Capitão Enéas porque lá é bom. Ele nem sabia que Capitão Enéas existia. E nós ficamos sabendo que ele ia montar uma empresa mineira, que ia montar uma filial lá no Pernambuco, na época do Eduardo Campos, né, o falecido governador Eduardo Campos, tinha uma política muito agressiva de atração de negócio. E nós ficamos sabendo que uma empresa mineira ia montar uma filial lá. Eu e o prefeito, entramos num carro e fomos lá em Belo Horizonte, procuramos o governo e vi no jornal aqui que tem uma empresa mineira querendo ir para Pernambuco por causa dos benefícios da Sudene. Capitão Enéas é Sudene. Por que não levar para Capitão Enéas? Vamos fazer o contato.
fizemos o contato, foram dezenas de reuniões do tipo... Isso não acontece por um acaso, Não né? acontece por um acaso. Então, energia solar ou qualquer outro tipo de emprego só vai para São João da Ponte se tiver muito trabalho. Ninguém vai tomar a decisão de tirar uma empresa de São Paulo ou de Belo Horizonte e vir para o norte de Minas se o prefeito, os seus vereadores ou secretários não forem lá e dizer, olha, nós precisamos de vocês lá, vocês são bem-vindos, a prefeitura vai doar o terreno, a prefeitura vai dar isenção. Isso não é renúncia de receita, porque quando você dá isenção para uma empresa como a Marluvas, que está em Capitão Enéas fabricando calçados, era uma receita que não existia e jamais existiria se não fosse trabalho. Então, se alguma coisa está faltando trabalho. Walter, e em Montes Claros, o que você avalia que nós precisamos aí? Qual que é a maior demanda do Montes Clarense? Olha, Montes Claros... Você está até com uma camisa emblemática aí, vereador para quê? Isso. Conta para nós aí em seguida essa mensagem aí na sua camisa aí. Aqui de maneira que as pessoas possam ler, né? Assim, né? Vereador para quê? Minha opção é para acabar com a fila. Então, o que uma boa gestão de uma prefeitura pode fazer? Qualquer um para planejar precisa entender números. Eu acho que era o Henry Ford que dizia que aprenda a ler os números que eles jamais mentirão. Não é porque a gente tem que ser frio a número, não. Qual que é a renda per capita do Montes Clarense? Quantas pessoas nós temos abaixo da linha da pobreza? Qual que é o indicador de saúde? Qual que é o indicador de saneamento básico? Por exemplo, Montes Claros está muito bem classificada nos indicadores de saneamento básico. E aí eu vou questionar. Todos os córregos correm esgoto. E eu vou questionar, mas será que está bem mesmo? Basta alguém pegar o carro e ir na estrada da produção, depois da Eurofarma, e ver o Rio Verde correndo ali com uma cauda, uma cauda preta e espumante. Copasa está fazendo a obrigação dela? No relatório diz que a nossa ET tem 98% de eficiência. Tem mesmo? E os córregos aqui? Os córregos que passam dentro da cidade. A Lagoa do Interlagos. A Lagoa do Interlagos. Então tem muita coisa que no indicador de saneamento Montes Claros está muito bem, mas a gente sabe que a Copasa não está fazendo a parte dela. É uma empresa estatal de um governo que é do Partido Novo, do meu partido, e que eu, sem nenhum temor, posso causar desconforto no meu partido, digo que a Copasa deixa muito a desejar. Muito. Inclusive, eu colocarei nas minhas metas uma fiscalização intensa, técnica, sem alarmismo, sem fatos midiáticos irresponsáveis. Pegar, por exemplo, vou fazer isso em breve, pegar um técnico e ir lá na estação de tratamento de esgotos da Copasa e nos rios que estão abaixo dela, que tecnicamente chama jusante, coletar essa água e fazer uma análise. Tem 98% de eficiência? Não tem. Aí você pega outro, o que mais? O transporte coletivo de Montes Claros. Fazer uma pesquisa. Qual que é o nível de satisfação daquela pessoa que obrigatoriamente usa transporte coletivo? O grau de satisfação diria, ótimo, é bom, é regular, é ruim, é péssimo? Na minha percepção, eu não uso transporte coletivo, mas que eu tenho a felicidade de trabalhar a 100 metros da minha casa, graças a Deus. Mas quem usa reclama muito. E Montes Claros está muito atrasado nessa parte aí. Eu conheço um pouco de Uberlândia e já 20 anos atrás lá tinha os terminais de bairro, terminal central de ônibus, né? E Montes Claros está muito atrasado em relação a isso. Exatamente. Não tem evoluído nessas questões aí ambientais, de transporte. A cidade está ficando com o trânsito cada vez pior. E eu, particularmente, vejo Montes Claros avançando muito pouco em soluções
para cidades grandes. Exatamente. Nós temos que ousar mais. Montes Claros precisa ser uma cidade, com toda a evolução que nós já experimentamos nos últimos anos, com um movimento que está acontecendo, que é das pessoas buscarem viver no interior. E buscar viver no interior é preciso... a pessoa não vai sair de São Paulo, a não ser que ele faça uma opção de vida. Eu vou morar no campo, eu vou morar numa cidade de 2.000 habitantes, de 5.000 habitantes. Mas a pessoa está tendendo a migrar para o interior. E quando eu falo pessoa jurídica também. Empresas estão fazendo essa opção. Tanto é que Montes Claros tem recebido grandes investimentos. Buscando qualidade de vida. Agora, Montes Claros com 400 e poucos mil habitantes. Nós já estamos tendo uma grande dificuldade de locomoção. Né? Tem dia que, se você sair de um bairro para ir no outro, você demora 1 hora e meia, que sem trânsito você gastaria 15 minutos. Então, é preciso planejar isso, preciso resolver essas questões. Com relação à qualidade de vida, se você pegar, por exemplo, o bairro São Geraldo 2, que é lá na saída de Pirapora, quem trabalha no Distrito Industrial e mora no São Geraldo 2, praticamente tem que atravessar a cidade inteirinha, de ponta a ponta. No horário de pico, que ele vai gastar aí 1 hora e pouco para ir, 1 hora e pouco para voltar. Então, digamos que a pessoa gaste 3 horas, ela não recebe por isso, porque o empregador não começa a pagar o salário quando ele sai de casa às 6 horas da manhã para chegar às 7h30 no trabalho. E nem paga quando ele sai às 17h30 para chegar às 19h em casa. Ele ganha pelo período, pelas 8 horas trabalhadas. Sim. Isso é a cota de sacrifício que ele está dando por não ter um emprego lá no São Geraldo 2 ou no Residencial Montes Claros, que é o Minha Casa Minha Vida, que tem ao lado do São Geraldo 2. Porque as cidades foram planejadas, setorizadas. Um erro. Né? O emprego está lá, a moradia está aqui, o serviço está ali. Tinha que ter, num raio de poucos quilômetros, a moradia, o trabalho e o serviço. O lazer, o meio ambiente. Então, dá para consertar isso. É preciso repensar as cidades. Por exemplo, se nós tivéssemos pequenos distritos industriais em 4 cantos da cidade, um lá na região do São Geraldo 2 e Residencial Montes Claros, um saindo lá para a região de Juramento, Glaucilândia, o outro saindo para Januária, pequenos distritos, para pequenas empresas. Porque nós temos um problema sério de indústrias de pequeno porte, tipo serralheria, marcenaria, oficinas, funilarias, funcionando em áreas residenciais. Que causa muito desconforto aos moradores. Aos moradores, né? Que muitas vezes é uma pequena empresa que vem lá do avô. Né? Quando o avô comprou o terreno lá no bairro tal, era totalmente desabitado. Aí ele montou uma serralheria. Passou para o filho, que agora é o neto. E aí chega o fiscal da prefeitura e diz, você está em lugar irregular e você tem 30 dias para mudar daqui. Como é que a pessoa muda? Então, além de você organizar a cidade, cumprir o que está na lei de zoneamento, que ali não pode ter indústria, você acaba levando o emprego para próximo da moradia da pessoa. Então, tem muita coisa a se fazer. Eu acho que o próximo prefeito... tem que ser tema de discussão, né, Walter? Tem que ser tema de discussão. Estou conversando aqui com Walter Abreu, que é pré-candidato a vereador por Montes Claros. Walter, que é um grande amigo de longa data, é um grande empreendedor, entusiasta, né, das energias renováveis. Walter, se deixar, nós conversamos aqui uns 2 dias seguidos. E nós temos que caminhar para o fim, Walter. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, positiva para quem nos assiste, para os seus amigos, seus futuros eleitores, você que está como pré-candidato. A palavra é sua, Walter. Olha, obrigado, Michel. Muito obrigado mesmo. Eu acho que falar de projetos, falar de condições para a gente melhorar a vida das pessoas é muito prazeroso. Voltando aqui à camisa que você chamou de emblemática. Eu pretendo, entrando agora o período de campanha mesmo, que todos conheçam as minhas ideias. Através das redes sociais, através de reuniões, através de oportunidades como essa que você me dá, de maneira que as pessoas possam fazer uma reflexão. Vereador para quê? Para melhorar a sua vida, para melhorar a vida da sua comunidade,
é para transformar Montes Claros em uma cidade que todos têm oportunidade. Então, fazer políticas públicas inclusivas, legislar, fiscalizar. Então, esse vereador para aqui é de verdade. A gente precisa escrever uma nova história no Legislativo de Montes Claros. Chega de vereadores que têm um gabinete compostos por pessoas experientes em furar a fila. Você tem um gabinete com 10 assessores. Cada um tem uma especialidade. Aquele é bom de furar fila na saúde, o outro é bom de furar fila na educação, o outro é bom de furar fila na vaga de emprego. Ter um gabinete que será composto por câmaras técnicas de voluntários. Uma câmara técnica de engenharia, uma câmara técnica de regularização fundiária, que você conhece muito. Tenho certeza que você participaria, mesmo sendo eleito lá na sua pretensão de prefeito, em São João da Ponte, participaria comigo aqui uma vez por mês de uma reunião, uma câmara técnica que vai discutir regularização fundiária. Com certeza. E o meu gabinete seria exclusivamente para secretariar as câmaras técnicas. Vou fazer uma reunião da Câmara Técnica de Meio Ambiente. 20 voluntários do mais alto nível vão fazer a reunião e todo mundo que recebe dinheiro público estaria à disposição para secretariar, fazer uma ata de uma reunião, ler as propostas que foram colocadas ali, registrar tudo, ler a legislação que nós temos sobre meio ambiente, por exemplo, se o caso for meio ambiente, revogar a lei, melhorar a lei, criar lei nova, e o grande trabalho intelectual seria feito 100% voluntários, e todo o recurso do gabinete para secretariar esses voluntários. Então, é possível. Eu sou tido muitas vezes por sonhador, mas é sonhando que a gente realiza. Obrigado pela oportunidade. Walter, parabéns. Quero agradecer você que nos assiste e até logo. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.